Meu nome é Ayrton, tenho 72 anos e essa história que vou contar aconteceu comigo há 53 anos. Eu sou padre de uma paróquia aqui em Minas Gerais. Muitas pessoas, principalmente jovens, me perguntam se eu participei de algum exorcismo ou vi alguma manifestação sobrenatural maligna durante minha vida de sacerdote. Eu sempre disse que vi muitas coisas, mas nunca entrei em detalhes com ninguém. Bom, chegou a hora de eu contar algo demoníaco que eu vi. E é claro, não foi uma experiência nada agradável. Em 1967, eu ainda era um seminarista. Estava estudando para ser padre. Durante as férias, nós éramos designados a trabalhar com alguns padres nas cidades. Eu fui para a região de Borda da Mata, um lugar que hoje nem pertence mais a essa cidade. Lá eu conheci o Padre Damião, um senhor muito calmo, alegre, sempre disposto a ajudar seus fiéis. E foi em uma dessas ajudas que algo muito estranho aconteceu. Em um dia, chegou na igreja o senhor Dimas. Era o homem mais rico de Borda da Mata. Na época ele havia perdido recentemente sua esposa e filha. As duas se afogaram em um lago enquanto faziam um passeio. Dimas chegou com os olhos estalados perguntando pelo Padre Damião. Ele dizia que sua casa estava mal assombrada. Ouvia ruídos no teto. O Padre Damião tentou acalmar Dimas, dizendo que esses fenômenos não existiam. Mas mesmo assim, para confortá-lo, decidiu ir até o casarão para ver do que se tratava. Eu o acompanhei. Chegando lá, assim que o Padre Damião entrou na sala, ele ficou zonzo e quase caiu em cima de mim. Eu nunca vi o padre tão estranho como naquele momento. Mesmo assim, ele disse para Dimas se acalmar que logo voltaria com respostas e saímos da casa. Na rua, o Padre Damião disse assustado: Ayrton, envie uma carta para o Vaticano solicitando um exorcismo em uma residência. A coisa é séria. Eu vi assim que entrei na casa. Tem um demônio no teto. Eu me arrepiei todo. Não acreditava naquilo. Mas como duvidar do padre? Ele não diria tal coisa nem brincando. Eu então fiz o que ele pediu, e a resposta veio algumas semanas depois. O exorcismo estava autorizado a ser feito por um padre que estava perto de Borda da Mata e havia acabado de chegar da Itália. Sem muita demora, eu fui buscar esse padre exorcista enquanto o Padre Damião contava o que estava acontecendo para Dimas. Nós todos fomos até a casa durante a noite. O padre exorcista disse para nós: ninguém fala, só eu converso com ele. Assim que chegamos na sala, o padre, com seu crucifixo e água benta na mão, disse: demônio, eu estou te vendo no teto. Nessa hora começamos a ouvir barulhos no teto, como algo se arrastando e andando para lá e para cá. Mas eu não via nada. O padre continuou dizendo: fale comigo. Você quer falar? Então, uma voz grossa e estridente disse: boa noite. O padre continuou de forma irônica: boa noite, coisa ruim. Como você está? O demônio então respondeu: não muito bem. Tem 2 padres aqui tentando me tirar dessa casa. Ele então soltou uma gargalhada muito apavorante. Dali em diante os exorcismos começaram. Aquele padre fez muitos rituais. Eu cheguei a ver terra cair do teto, rachaduras se formarem. A voz do demônio era horrível, mas eu acho que só o Padre Damião e esse padre exorcista conseguiam de fato ver o demônio. Vez ou outra ele fazia perguntas para o demônio em idiomas diferentes: italiano,
latim, grego antigo, qualquer idioma que o padre perguntasse, o demônio mudava de língua também. O Sr. Dimas estava tremendo, assim como eu. Após quase 2 horas de exorcismo, percebi que o padre estava ficando fraco e cansado. Nessa hora ele disse: Demônio, estou prestes a te mandar para o inferno novamente, mas preciso saber, por que você veio se encostar nessa casa? O demônio respondeu: O Sr. Dimas me chamou aqui. Eu estou esperando ele morrer para levar sua alma comigo. Nessa hora o Sr. Dimas se ajoelhou e começou a chorar, dizendo que a culpa era realmente dele. O padre enfim concluiu o ritual e em seguida perguntou o que o Sr. Dimas tinha feito. Ele respondeu: Quando eu perdi minha esposa e minha filha, quis fazer contato com elas. Eu procurei uma seita e eles me garantiram que fazendo um ritual aqui em casa, eu conseguiria falar com elas. E funcionou, padre. Eu não as via, mas elas conversavam comigo. As vozes delas vinham do teto. Depois de um tempo não as ouvi mais, apenas barulhos estranhos. Mas eu não imaginava que era um demônio esperando por minha alma. Nessa hora, o padre Damião disse: Meu filho, Deus é misericordioso. Se você se arrepender, não tem demônio que te impeça de estar ao lado dele no paraíso. Bom, eu soube que o Sr. Dimas morreu de morte natural na sala de sua casa, a mesma sala em que havia um demônio no teto. Se ele realmente conseguiu se livrar da condenação, isso ninguém sabe.